Então, vamos continuar. Agora a gente vai passar para outro assunto. Terminamos ali o assunto dos templários e vamos agora no final do capítulo, que o capítulo que nós estamos é o finalzinho do capítulo 5. O Spinelli vai falar da pandemia. Ele alerta que a pandemia é muito mais séria do que pensam. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar essa contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade do seu término. Ou seja, o tempo pode ser maior do que estava, que eles previam, né? Porque outro dia até escutei, foi uma coisa muito interessante, esse monte de palestras que eu assisto durante o dia, e volta e meio paro e pego o caderno e escrevo a frase que a pessoa falou. Aí era o... Não estou lembrando mais qual é o palestrante, até um que eu nem uso muito. E aí ele falou assim, quando você tem uma coisa ruim, ela não está programada para acontecer, entendeu? A pandemia, lógico, a gente já sabe, não está programada, mas ela é prevista. Por isso que desde 2009, né, que pelo menos já que a gente tem com esse contato aí com o Bezerra de Menezes, vários eles já avisavam que cuidado. No próximo capítulo vocês vão ver o Bezerra falando que os vírus estavam aumentando, a gente estava aumentando os vírus com aqueles pensamentos. Isso em 2009, olha quanto tempo já passou. Então, isso tudo, ela é prevista, mas ela não é programada. Então, eles falam, então você tem ameaça para intemporalidade, porque está lá, já aconteceu, né? Estamos na pandemia. Só que pode ser um tempo mais curto, se a gente ajudasse, né? Se não ficasse caindo nessa vibração de desespero, de medo, de tudo, inclusive que ele vai falar das notícias mentirosas, assustadoras, e se a gente ajudar para diminuir o tempo ou continuar, aumentar o tempo. Sabe? Pode ser muito mais do que estava previsto, que está prevendo. Não, acho que o pessoal, né, vai se encaixar e vai, digamos, uns 2 anos. Nós vamos ver as pandemias outras daqui a pouco. Tem pandemia que dura muito mais que isso. Então, o Spinelli continua. Não será através das notícias mentirosas e assustadoras ou das atribulações e má administração moral das políticas que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado de existência. É provável que demore mais tempo do que pensam. Esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e seus habitantes são sempre advertências muito graves que procedem de Deus, em convite rigoroso à mudança de hábitos e de comportamentos. Nós já vimos isso, que é para a gente mudar o hábito, o comportamento, pensamento. Esse que foi o foco, né, da pandemia acontecia, porque nós criamos, mas porque nós estávamos fazendo hábitos errôneos, né, equivocados, comportamentos, pensamentos, tudo. E aí agora, só mudando é que a gente melhora, né? Aí o Spinelli continua falando, no finalzinho aqui do capítulo, que ele fala que estamos na linha de trabalho com os companheiros terrestres, porque o amor de nosso Pai nunca nos permite a solidão nem o abandono. No entanto, é necessário que haja uma correspondência de sintonia e de dever, sem os sonhos mirabolantes de milagres e de vitórias sem lutas. Que as pessoas pensam, aconteceu um milagre, Deus vai parar, vamos rezar para Deus parar com essa pandemia. Esquece esse negócio de milagre, né? Que a gente sabe que o milagre, no sentido da palavra mesmo, que é como se é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica, aí os milagres existem, uma coisa mais milagre significando uma situação que não existe na natureza, que é uma situação que é fora do natural, isso a gente sabe que não existe, né? Tudo tem explicação. Então, aí ele fala, cuidemos de estar atentos. Agora, eu peguei, só para a gente ter uma noção, porque ele fala que das pandemias, falou assim, olha, esses fenômenos periódicos que assolam o planeta. Então, se é periódico, é que já aconteceu. É que a gente esquece. Eu peguei só 3. Na internet eu vi tantas que eu falei, não, vou pegar as que teve mais morte aí para o pessoal ter uma noção, porque todo mundo já ouviu falar, mas às vezes a gente não tem a informação, né? Fiz várias pesquisas para conseguir chegar num denominador comum aqui. A pior de todas, que a gente sabe mesmo, quer dizer, uma que foi muito cruel, foi a peste bubônica, que foi uma doença considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV. Olha só a quantidade, gente.
matou entre 75 milhões e 100 milhões de pessoas. Naquela época que tinha muito menos de gente que tem agora. Imagina como é que foi. Tipo, eu vi de metade da população, um terço, 2 terços da população mundial, um terço, cada colocação de um, de outro, mas os números estão nesse aí, entre 75 e 100 milhões. No capítulo 1, o Antúlio falou sobre essa peste, e ele falou uma coisa rapidamente, eu não sei nem se eu também tem muitos detalhes, e aqui eu aproveitei e trouxe a informação que é sobre a peste negra. Ele falou que alastra-se a peste, a Covid-19, recordando a peste negra no seu período medieval, em que a igreja, intolerante e irresponsável, através de seu representante máximo, propôs a Inquisição, e mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas cruelmente por serem acusadas como hereges. Então, olha a causa, olha aí. A igreja, o Papa foi lá, fez a Inquisição e mandou matar mais de 1 milhão de vidas. Ou seja, estava lá semeando, né? Semeando que depois já estava, o planeta também já estava em outra sintonia ruim. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Mas a pandemia veio, inclusive, vai mostrar aqui a consequência de erros dele mesmo, quer ver? O Papa Gregório IX organizou a Inquisição Pontifícia com o objetivo de reprimir as heresias no ano de 1233. Aí, os humanos não foram as únicas vítimas da perseguição. Esse Papa também emitiu a bula papal Vox in Rama, que discutia o uso de gatos pretos por uma suposta seita herege da Alemanha. Após o decreto, deu-se início a um massacre de gatos, que a partir dali passava a ser visto como demoníacos ou a própria personificação do diabo. Eles falam até que a partir dessa época eles acham que botaram que o gato preto dava azar, porque foi depois, a partir dessa matança, eles dizem, né, que a história ficou com isso e que eles matavam mais os gatos pretos, sabe? O povo não, aqui vai falar, o povo não demorou muito para começar a matar e torturar os felinos, principalmente os pretos. Com gatos sendo massacrados, houve uma enorme explosão no aumento da população de ratos em toda a Europa, que é lógico, né? Esses roedores eram os hospedeiros das pulgas que abrigam as bactérias Yersinia pestis, aí causadoras da peste bubônica. Esse foi um dos fatores que contribuíram para uma das mais devastadoras contaminações, especialmente na Europa. Pandemia que destruiu milhares de existências. Então, nós estamos vendo a quantidade daqui. Entre 75 milhões e 100 milhões. Vamos para a cólera, que foi a outra também, que essas são as mais recentes. Aquela lá foi de 1300 e pouco, aí vem agora em 1817, uma primeira epidemia global. Matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Vibrio cholera não era vírus, é a bactéria, isso aí. Sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. E, portanto, ainda é considerada uma pandemia. Que volta e meia tem cólera aí fora, né? E o pessoal começa a espalhar, porque ela vai pelas fezes, e aí fica espalha mesmo para um monte de lugares. Gripe espanhola foi a última, a mais recente. Acredita-se que entre 40 milhões e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola em 1918. Ó, há 100 anos, mais ou menos 100 anos atrás, que ela durou até acho que 19 ou 20. É uma gripe muito forte, causada por uma variante do vírus influenza H1N1, e pode evoluir para SARS, síndrome respiratória aguda grave, uma insuficiência respiratória grave, que é a mesma complicação do coronavírus. Mais de 1/4 da população mundial na época foi infectada. E até o então presidente do Brasil, Rodrigo Alves, morreu da doença em 1919. E nós sabemos também, e o Eurípides Barçanufo vai morrer também dessa mesma doença. O vírus veio da Europa, a bordo do navio Demerara, e era um transatlântico, desembarcou passageiros em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e aí foi espalhando. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o do atual coronavírus, SARS-CoV-2, e não existia cura. E aqui, só para a gente ter noção, que a gente acha que agora a situação está terrível, o pior do mundo, hospital de campanha da época. As pessoas uma do lado da outra, bem rústico, bem simplesinho. Essa é uma das fotos que eu achei mais outra lá, mas imagina, nessa época que tudo era mais difícil, né? A gente sabe que para tomar conta e cuidar também era muito pior.
Agora eu quero saber o seguinte, alguém aqui sabe, até agora, nesse tempo que nós começamos de março, né, notícia, né, março de 2020, até agora, quantas pessoas já morreram no Covid-19? Eliane talvez tenha esse dado. Quem é que sabe? Eu não tenho aqui. Eu com certeza eu tenho, mas eu não tenho aqui agora. Porque Olha, nas foi lives que a difícil gente de achar. Eu procurei, não achava, só achava, tu acha do Brasil, tu acha do ano passado. Consegui achar uns 2 sites que falavam mais ou menos a mesma coisa. E para a eu gente. posso mandar depois. Não, Porque agora você só vai confirmar para mim, ó, que eu achei o seguinte: até tá. agora, junho de 2021, contabilizou 3.764.000. Ou seja, nós estamos muito longe daquilo que aconteceu. 3 milhões só. Já teve 40, já teve 50, É 75, verdade. 100 milhões. Então, a gente convive com isso muito pior, porque naquela época não tinha internet para mostrar a pessoa internada, internando, morrendo, aparecendo. É isso que eu sempre falo muita coisa. Tem coisa que acontece, mas antigamente não era assim. Eu falei, gente, era assim. Como é que você sabia? Não sabia de nada que estava acontecendo do outro lado do mundo, você não sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Não existia nem essa informação que é instantânea. Então, a gente fica assustado, e agora está tudo acontecendo errado. Não, o controle está vendo, né? O que está acontecendo? 3 milhões e 600, digamos quase que fosse 4 milhões. Mas a medicina de hoje em dia tem que ser melhor. Sim, claro, já é muito melhor. Não tinha, em Mas com 1902, progresso tem que ser, sim. é lógico. Tem que ser melhor com progresso. Né? Mas Porque o pessoal... imagina, há 100 anos atrás, como é que era? Agora, né? Não tem parâmetros para comparar. Quanto nós desenvolvemos, sim, ainda estamos perdendo 3.764.000 pessoas. Então, né? e não tinha antibiótico, não tinha um monte de remédio nessa época, daí 100 anos atrás, nem tinha descoberto antibiótico ainda, né? A medicina já está muito mais... Mas continua. Primeiro é para poder baixar a crista, porque... Concordo com a Denise. Então. Hoje, ainda é um número alto para a tecnologia que nós temos, né? Para tudo que nós como em tudo que a ciência já avançou, né? Mas eu acredito que também tenha sido esse número, o Sultani, em comparação com as pandemias passadas, devido ao freio, né? A Europa freou, conseguiram frear. Você vê que os Estados Unidos já está retomando sua vida devido à vacinação. Então, é uma questão de tempo para que, se Deus quiser, né, que haja o controle, né, da pandemia. Eu não acredito que ela acabe assim simplesmente acabe tão cedo, né, porque ela está aí, né, mas a vacinação em massa, ela, na minha opinião, ela vai reter muito esse número, né? Mas, enfim, é um número, eu concordo com a Denise. Para o atual momento, em que nós temos tanto a tecnologia, a ciência avançando tanto, ainda é um número alto, né? Não podemos desprezar, né, esse número. O Brasil, por exemplo, está chegando a 1 milhão de pessoas, isso é uma coisa absurda, isso é inconcebível. Nos dias atuais, é um absurdo isso. Com certeza. Eu tenho que agora achar o próximo arquivo do 6. E eu não estou conseguindo diminuir a tela, porque estou tentando diminuir. Vou dar só uma pausa aqui. Então, vamos agora passar para o... Agora, realmente, vamos começar com um pedaço que já foi explicado, o capítulo 6. Enquanto dá tempo aí da nossa reunião, ainda tem uns minutinhos para a gente adiantando. Então, aqui seria o estudo 8, depois eu vou até consertar, vou passar para escrito estudo 7 ainda, capítulo 6, que o título é Aclarando Acontecimentos. Eles agora estão no hospital. Então, estão lá visitando o hospital público, e o Miranda começa a dizer que eles foram visitar um hospital público que estava se preparando para receber pacientes vitimados pelo novo coronavírus. Gente, para lembrar que esse livro foi escrito no início da pandemia, não tinha nem vacina ainda. Então, ele vai falar aquela situação, aquele desespero, as pessoas correndo, né, e para lá e para cá, e não sabe nem o que dá ainda, se tem remédio, se não tem, o que faz. Então, é bem o começo dos tratamentos.
Eu acredito que ele esteja aí, tipo, abril, maio, né? A época que começou todo mundo a ir para o hospital e começou a ter os problemas. Aí ele fala, havia uma dolorosa expectativa no ambiente. Então, tá vendo? É a preocupação em separar quem estava com o vírus ou não. Ainda estava aquele negócio, separa todo mundo, bota bem longe as pessoas que têm o vírus, né? Ele tinha uma preocupação de criar ambientes que estavam com receios injustificados, porque já estava um exagero, né? Como ninguém conhecia nada da doença, ficou todo mundo muito assustado. E aí o Miranda fala isso, estavam preocupados em separar esses portadores, criando um ambiente de receios injustificados, e a movimentação era expressiva de encarnados, assim como desencarnados. Aí o Miranda viu que tinha um monte de desencarnado. Pais, familiares e outros aflitos acorreram do mundo espiritual para visitar os parentes, que se encontravam sob suspeita de ter o vírus, né? Aguardando o resultado dos exames a que foram submetidos. Simultaneamente, espíritos sofredores buscavam inquietos as pessoas amadas. Havia também a presença dos vampirizadores do além, em processos de lamentáveis obsessões. Então, aqueles que nós vamos ver acontecer, que está colado no espírito ali e está esperando que ele vá desencarnar para ele poder entrar e sugar lá o seu fluido vital, né? O Spinelli, quando eles estão começando o dia, ele estimulou o grupo a orar, foram para a sala do diretor, de modo a espalhar vibrações de bem-estar. Terminada a prece, o grupo saiu e acompanhou uma jovem auxiliar de enfermagem que conduzia o resultado dos exames que chegavam do laboratório. Dos 13 exames de pacientes que se haviam internado antes, 8 eram positivos para a Covid-19. Aí, pronto, já foi... Diz que a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, procurando-se de imediato a retirada de alguns pacientes da enfermaria em que se encontravam e conduzi-los para a sala reservada, especialmente para a virose temível. O Miranda prestou atenção num cavalheiro de aproximadamente 50 anos, que mergulhou no silêncio, ele estava com um resultado positivo, né? E ele mergulhou no silêncio da oração e entregou-se à providência divina, atraindo de imediato um venerando espírito que o envolveu em vibrações de paz e de coragem. Você vê como é que funciona. O cavaleiro foi lá, viu que estava com doença, em vez de desesperar e sair gritando, ele parou, fez sua oração, e aí, na mesma hora, traiu um espírito que envolveu ele em vibração de paz e de coragem. Os demais se deixaram dominar pelas lágrimas e reclamações sobre a negligência das autoridades governamentais, que permitiram estimular os prazeres do carnaval, tá vendo? Foi logo depois do carnaval isso aí. Foi carnaval final de fevereiro, isso foi em março do carnaval 2020, aumentando assim a contaminação, então ficaram reclamando, falando mal do governo. Mas o Miranda alerta que a responsabilidade é de cada um, porquanto já se sabia do perigo de contágio desde antes do carnaval. No mundo inteiro já estava falando disso, a gente já estava, desde janeiro já estava matando gente aqui fora do Brasil. Aqui a gente não tinha nenhum registro, mas já estava todo mundo falando, tanto que a gente estava assim, gente, será que vai fechar? Vai ter isso, vai ter aquilo? E teve carnaval. E carnaval veio gente de tudo quanto é canto, né? Aí o Miranda fala, sucede, que os prazeres servis ainda merecem mais atenção do que os deveres austeros. E existe o conceito infeliz de muitos latino-americanos de que neles nada pega, como se fossem constituídos de matéria especial. A doença depuradora da sociedade se alastrou rapidamente em todo o mundo. E no Brasil, começava com fome cruel, encontrando a cultura leviana de muitos e a falta de compromisso com a vida. Miranda diz que passaram a manhã nesse hospital, né, atendendo os irmãos contaminados, auxiliando-os no equilíbrio do sistema imunológico e principalmente da harmonia íntima, intuindo-os a buscarem a oração que lhes daria forças para a conquista de resultados felizes. Então, vocês lembram aí desse assunto? Quando vocês leram o livro, vocês acharam assim, o que vocês acharam dessa situação? É engraçado o Miranda falar, né, dos latino-americanos, estava falando do brasileiro, né? Que o brasileiro é que fala que não pega nada, né? Foi o caso do carnaval, né? Brasileiro não pega. Já ouvimos, inclusive, governantes falarem isso, né? Brasileiro não pega, né? E aí a contaminação... E fala que Deus é brasileiro. Ainda fala isso. Que aí não pega, né? É que ele fala que isso parece que é feito de matéria especial.
Então, agora, antes da gente terminar, que já está bem no finalzinho, eu vou ler só para a gente terminar as mensagens que eu falei, porque eu até coloquei em observação, do doutor Bezerra. Uma de 2009, outra de 2010, se não me engano. Vamos ver aqui. Mensagem do doutor Bezerra. Deixa eu ver. Share. Aparecendo aí? Sim. Então, foi mensagem. Eu vi num site, também vou mandar para vocês o link desse site, está dentro desses arquivos que eu vou mandar. Mensagem psicofônica, recebida pelo Divaldo no final da conferência pública em torno da maternidade. Foi realizada no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. Você sabe que tem um monte de mensagem. Toda vez que o Divaldo vai nesse Grupo Espírita, André Luiz, aqui no Rio, ele faz uma mensagem psicofônica. Eu vi nesse site, tem um monte. Aí, aqueles comentaram também na live, que é o que vai falar do vírus, foi da noite de 13 de agosto de 2009. Ele vai começar. Doutor Bezerra, estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegue aos corações empedernidos. Estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre, que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorra o caído na estrada de Jericó da atualidade. Nunca houve na história da sociedade terrena tantas conquistas de natureza intelectual e tecnológica. Nunca houve tanta demonstração de humanismo, de solidariedade, tanta luta pelos direitos humanos. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e ajam em nome de Jesus. Em qualquer circunstância que se interroguem, em meu lugar, que faria Jesus? E façam, conforme amoroso companheiro dos que não têm companheiros, como ele faria, né? Filhos da alma, estamos saturados de tecnologia de ponta, graças à qual as imagens viajam no mundo quase com a velocidade do pensamento. E a dor galopa desesperada o dorso da humanidade em desalinho. O Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando a última hora. Estais convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. Aí vem agora o trecho que eu botei em negrito. Periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos, dão lugar às pandemias destruidoras. Isso há 11 anos, né? Mais de 11 anos atrás, quase. Recordemos-nos das pestes que assolaram o mundo, peste negra, peste bubônica, a gripe espanhola, asiática, e a deste momento de preocupações, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação de pandemias desta e de outra natureza. Agora, quem lê isso aqui, quer um recado mais direto do que isso? Ele fala tudo que o Manuel Filomeno de Miranda está repete no livro de 2010, que é o Transição Planetária, ele repete no Amanhecer de Nova Era, depois repete aquele antes que tem psiquiátricos aí, os pensamentos de que vem antes desse aqui, que vem antes desse no rumo de regeneração. Então, tudo isso está sendo falado há muito tempo, que eu quero lance, não está programado, mas estava previsto, porque as mentes em desalinho, né? Vitalizando o micro-organismo virótico, dando lugar à pandemia, e ainda dá os exemplos das outras pandemias todas. E aí ele fala, só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. Sede vós aquele que ama. Sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção da família, do lugar de trabalho, de toda a sociedade. Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde. Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. As mães afrodescendentes, as mães de todas as raças, em um coro uníssono, sob o apoio da Mãe Santíssima, oram pela transformação da terra em mundo de regeneração. Sede-lhes filhos dóceis. A sua voz, quão dócil foi o crucificado Galileu, que,
ao despedir-se da terra, elegeu a mãe do evangelista do amor, por extensão, a mãe sublime da humanidade. Muita paz, meus filhos. Que o Senhor de bênção nos abençoe. Servidor humilde e paternal de sempre, Bezerra. Então, essa foi a mensagem que mais falou sobre o que está acontecendo agora, né? Que mais estava prevendo. Só que aqui também ele vai continuar falando sobre aquela história das obsessões, que a gente também já comentou. Foi uma mensagem que ele transmitiu. Ele estava em Los Angeles, o Divaldo. E aí o Bezerra de Menezes transmitiu no dia 13 de novembro de 2010. Então, foi um ano praticamente depois, né? Que o outro foi em setembro, né? Deixa eu ver, setembro. Foi em agosto de 2009. Então, um ano e um pouquinho depois, o Bezerra vai falar. Meus filhos, que Jesus nos abençoe. A sociedade terrena vive, na atualidade, um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, dá-se um intercâmbio entre as duas esferas da vida. Entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento e tomadas de amargura cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que lhes tenham proporcionado. Espíritos nobres voltados ao ideal de elevação humana sincronizam com as potências espirituais na edificação de um mundo melhor. As obsessões campeiam de forma pandêmica, confundindo-se com transtornos psicopatológicos que trazem os processos afligentes e degenerativos. Sucede que a Terra vivencia, neste período, a grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia, e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Não seja, pois, de estranhar que a dor, sob vários aspectos, espraia-se no planeta terrestre, não apenas como látego, mas, sobretudo, como convite à reflexão, como análise da transitoriedade do corpo, com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos somos. Fala-se sobre tragédia do cotidiano com razão. As ameaças de natureza sísmica, isso aqui foi antes do tsunami, né, que eu acho que o tsunami foi foi dezembro, logo um mês, ele está falando das ameaças, o tsunami foi um mês e pouco depois disso aí, se não me engano. Então, a cada momento, essas ameaças tornam-se realidade, tanto de um lado como de outro do planeta. O crime campeia solta, e a floração da juventude entrega-se, com exceções compreensíveis, ao abastardamento do caráter, às licenças morais e à sua agressividade. Quer dizer, está falando aqui da história, tudo é permitido, né? Tudo é licenças morais, tudo permitido. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram. É aquela história que nós falamos, que muitos saíram e vieram para encarnar também, né? Esses hóspedes que estão no sofrimento profundo, né, nessas regiões, e estavam em cárcere privado por muitos séculos. E agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura que se tem entregado. E esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio do planeta, irão ao exílio, em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado, que é a história dos exilados de Capela que vieram para cá, né? Então, aí ele fala que muitos vão ser exilados. Por outro lado, os nobres promotores do progresso, de todos os tempos passados, também se reencarnam nesta hora, para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão emboscam-se na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizar esses verdugos da sociedade. Aos médiuns, cabe a grande tarefa de ser ponte entre as dores e as consolações. Aos dialogadores, que seriam os antigamente falavam doutrinadores, né? Cabe a honrosa tarefa de ser, cada um deles, psicoterapeutas de desencarnados, contribuindo para a saúde geral. Enquanto os médiuns se entregam ao benefício caridoso com os irmãos em agonia, também têm as suas dores diminuídas, o seu fardo de provas amenizadas, as suas aflições contornadas, porque o amor é o grande mensageiro da misericórdia,
que dilui todos os impedimentos ao progresso. É o sol da vida, meus filhos, que dissolve a névoa da ignorância e que apaga a noite da impiedade. Um recado para todos nós aqui. Reencarnastes para contribuir em favor da nova era. As vossas existências não aconteceram ao acaso, foram programadas. Antes de mergulhares na neblina carnal, lestes o programa que vos dizia respeito e o firmastes, dando assentimento para as provas e as glórias estelares. O Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Dai-vos as mãos, que as diferenças opinativas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados. Que quaisquer pontos de objeção tornem-se secundários diante das metas a alcançar. Sabemos das vossas dores, porque também passamos pela terra, e compreendemos que a névoa da matéria empana o discernimento e, muitas vezes, dificulta a lógica necessária para a ação correta. Mas ficais atentos, tendes compromisso com Jesus. Não é a primeira vez que vos comprometestes enganado-vos. É a primeira vez que a gente se comprometeu, isso que você está querendo falar. Mas essa é a oportunidade final, optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Reconhecemos que na luta cotidiana, na disputa social, econômica, financeira e humana do ganha-pão, esvai-se o entusiasmo, diminui a alegria do serviço. Mas se permanecerdes fiéis, orando com as antenas direcionadas ao Pai todo amor, não vos faltarão a inspiração, o apoio, as forças morais para vos defenderdes das agressões do mal que muitas vezes vos alcança. Tende coragem, meus filhos, unidos, porque somos os trabalhadores da última hora e o nosso será o salário igual ao do jornaleiro do primeiro momento. Cantemos a alegria de servir e, ao sairmos daqui, levemos impresso no relicário da alma tudo aquilo que ocorreu em nossa reunião de santas intenções. As dores mais variadas, os rebeldes, os ignorantes, os aflitos, os infelizes e também a palavra gentil dos amigos que velam por todos nós. Confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome, e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo, rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê sua paz. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. E assim nós vamos terminar o nosso estudo de hoje. Parando aqui, que eu não sei nem se está no metade do capítulo, já está no final, mas a gente já avançou bem. E aí vocês estão já com essas informações? Ou tem alguma outra para acrescentar aqui para a gente? Comenta aí. Eu queria... Está me ouvindo? Pode falar. O que é interessante para mim, assim, a visão de quando ele fala, né, do progresso moral e das pandemias, é o mundo espiritual junto com o mundo material, né? A princípio parece que é só o mundo material, mas não é. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Onde ele vem os obsessores, vem os maus espíritos, estão aqui, mas também estão no mundo espiritual. A grandeza do que ele fala, né, do como ele aborda, é um negócio imenso, é uma imensidão, né? É muito interessante. E foi muito boa essas duas falas dele. É isso. Eu achei um site que tem todas essas... E aí, nesse link que eu coloquei no final, aí vocês vão acessar, vocês vão ver outras mensagens, várias que eles botaram tudo escrito. Eu não sabia nem... Eu sei que é um site que só tem sobre essas mensagens. E essas já tinham sido comentadas nas lives, quando eles falam. Até a Sueli Caldas que falou. O doutor Bezerra, na mensagem de 2009, e aí ela comentou todo o trecho. Falei, nossa, aí será que é desse jeito mesmo? E quando eu achei a mensagem inteira, eu falei exatamente o que ele estava falando. Ele fala tudo que... Não é que ele estava... ele estava achando, visualizou e estava profetizando, nada disso. Eles veem aquela história, está subindo, a gente falou, a água, está o copo. Vai botando água, vai botando água. A gente está vendo, está enchendo, está enchendo. Chegou no último momento, botou os últimos pingos, já não transbordou, era uma consequência da situação, né, que eles estavam vendo. O espírito de muita luz, né, para
para concluir tanto tempo antes tudo isso, né? E eles falam, o Miranda fala que ele estava com todo mundo estava já, quando ele falou, já era no comecinho do livro, já era de se esperar que isso acontecesse, todo o plano espiritual já estava com a história de tenso, gente, eles vão mudar, e nada da gente mudar, né? Nada de mudar. Eu acho que as coisas estão melhorando e eu acho que a gente não pode ter pessimismo, não. Nós estamos com um minutinho só, não vamos poder nos estender muito, que agora vai terminar e a gente, para não deixar de ser a nossa oração, vamos ver se a gente acabou o assunto aqui para compartilhar a tela. Então, eu vou pedir para a Carlinha, para a gente terminar. Um beijo bem grande para todas, que a gente possa terminar com a oração final dos estudos de hoje. Gente, eu vou aproveitar e vou fazer uma oração tirada do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como incansável guardião de nossas almas destinadas ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu que nos conheces os crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis para que não repilamos as oportunidades do resgate. Emprestaste-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento, como favores de tua misericórdia para que nos consagremos à reabilitação dolorosa mais justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação ao bafejo do teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas, inflame em nossos espíritos o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos, e conduze-nos pelo carreiro da ressurreição, para que a nossa memória não se aparte de ti. Renunciação. Que possamos orar como Jesus, o Divino Mestre, que nos enviastes aos corações, a fim de que nos rendamos de tudo